Fala galera, estamos aqui para continuar com a resolução da prova de física da AFA de 2020, o concurso aí da Academia da Força Aérea. E nesta nossa videoaula aqui, nós estaremos resolvendo a questão de número 63, de acordo com a versão A da prova. Eu sempre me baseio na versão A da prova da AFA. Se vocês quiserem baixar essa prova em formato PDF e também o gabarito dessa prova, lá no meu site eu sempre disponibilizo esses arquivos para vocês. Então, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link do meu site. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão cair numa página lá do meu site, onde vocês conseguem baixar essa prova e o gabarito dela, caso vocês queiram. Galera, nesta nossa videoaula aqui, nós estaremos resolvendo a questão de número 63. E, se eu não me engano, é a penúltima questão de física da prova, tá? Um detalhe importante é que o nível de complexidade dessa questão é um pouco alto, tá ok? Se você comparar com os níveis de dificuldade das outras questões de física, nós podemos considerar essa questão aqui como uma das mais difíceis. Apesar de a sua solução, né, a sua resolução ser curta, não ser muito longa, ali a gente tem princípios ali um pouco complexos para serem, de certa forma, enxergados, tá? Pesquem o que eu estou falando. São princípios complexos de se enxergar e de serem aplicados nessa questão. Eu demorei um pouquinho para resolvê-la, tá? Mas, de uma certa forma, saiu. Olha só, uma partícula de massa 1 grama eletrizada com carga igual a menos 4 microcoulombs encontra-se inicialmente em repouso, imersa num campo elétrico E vertical e num campo magnético B horizontal, ambos uniformes e constantes, tá? As intensidades do campo elétrico E do campo magnético B são, respectivamente, 2 volts por metro e 1 Tesla, tá? Volt por metro é a unidade de campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades e Tesla é a unidade de campo magnético no Sistema Internacional de Unidades. Devido exclusivamente à ação das forças elétrica e magnética, ou seja, neste problema nós vamos considerar somente a atuação das forças elétrica e magnética. Apesar dessa partícula possuir massa, e o problema deixa claro que a massa dessa partícula é de 1 grama, nós vamos considerar aqui somente a atuação das forças elétrica e magnética e desconsideraremos, por exemplo, a ação da força-peso, a ação de qualquer força dissipativa, por exemplo. Então, devido exclusivamente à ação das forças elétrica e magnética, a partícula descreverá um movimento que resulta numa trajetória cicloidal no plano XZ, conforme ilustrado na figura abaixo, tá? Então, esta é a figura sobre a qual nós vamos ter que trabalhar. Aqui eu tenho um esquema, um plano tridimensional, tá? Percebam que a direção X, a direção Y e a direção Z vão formar um espaço tridimensional, tá ok? Aqui nós temos a atuação do campo elétrico, o vetor E é o vetor campo elétrico apontando para baixo, se compararmos aqui com a direção Z, tá ok? O vetor campo magnético B apontando para o plano XZ. Galera, percebam que as direções X e Z formam um plano bidimensional XZ. E aqui o vetor campo magnético B está entrando, olha o meu dedo, entrando no plano XZ, tá ok? Assim como o vetor campo elétrico E está entrando no plano XY. Percebam, aqui ó, as direções X e Y
formam um plano bidimensional XY. E aqui o vetor campo elétrico entra no plano XY, tá? A posição inicial dessa partícula é justamente aqui, no ponto O, no ponto de origem, né, desse espaço tridimensional, tá ok? E aí, essa partícula vai descrever essa trajetória tracejada aqui, pontilhada, que é uma trajetória cicloidal. Galera, isso é muito importante. Não considerem essa trajetória como uma trajetória circular. Vocês vão cair em um erro que eu caí, tá? Eu fui tentar considerar essa trajetória como uma trajetória circular e encontrei resultados inesperados, tá ok? Então aqui é uma trajetória cicloidal, não é um arco de circunferência, tá ok? E aí a partícula sai desse ponto O, vai percorrer toda essa trajetória, tá ok? E aqui eu tenho uma certa altura Hzão, tá? Essa altura Hzão que vai ser um certo deslocamento dessa partícula na direção Z, tá? Então, na direção Z, percebam, olha aqui, olha a minha seta do mouse. A partícula vai se deslocar Hzão, depois ela volta a cair, se deslocando novamente Hzão. Aí depois ela volta a subir, se desloca Hzão e volta a cair, se desloca Hzão. Então, esse deslocamento, essa altura Hzão, vai ser o deslocamento realizado por essa partícula aqui na direção Z, tá? Vamos prosseguir com a leitura do problema. Olha só. Sabendo-se que a projeção deste movimento da partícula na direção do eixo OZ resulta num movimento harmônico simples, pode-se concluir que a altura máxima Hzão atingida pela partícula vale em centímetros. Então, galera, olha só. Lembrem-se o que eu falei, né? Eu falei que a partícula vai se deslocar Hzão na direção OZ, tá? E este movimento na direção OZ, pensem somente nessa direção OZ, o movimento dessa partícula vai ser um MHS, um movimento harmônico simples, tá ok? Então, neste deslocamento Hzão, a partícula vai realizar um movimento harmônico simples. E de fato é isso, né? Aqui no eixo OZ, a partícula sobe, desce, sobe, desce. Vou repetir. Só no eixo OZ, só na direção OZ, a partícula sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É a projeção do movimento na direção OZ. Agora vamos anotar as informações. Primeira informação é a massa da partícula, que é de 1 grama. Eu vou transformar para quilo, que é a mesma coisa do que 10 a menos 3 quilogramas, tá ok? Essa partícula tem carga elétrica que eu chamei de Qzinho. Qzinho é a carga elétrica dessa partícula e é menos 4 microcoulombs, tá? Galera, micro é um submúltiplo, que significa 10 a menos 3. Então, menos 4 microcoulombs é a mesma coisa do que menos 4 vezes 10 a menos 3 coulombs, beleza? Esta é a carga da partícula. Detalhe, esta partícula tem carga negativa. Isso é importante para esse problema, tá ok? A velocidade inicial dessa partícula é 0. Percebam, essa partícula encontra-se inicialmente em repouso. Encontrar-se inicialmente em repouso significa ter velocidade inicial nula, tá ok? Isso é importante também. Aqui o vetor campo elétrico e o vetor campo magnético são perpendiculares, tá? Então, eu explicitei isso aqui, a perpendicularidade dos vetores campo elétrico e campo magnético. Eles formam um ângulo de 90 graus entre si, beleza? E aqui o módulo desse campo magnético é de 2 volts por metro e o módulo do campo elétrico, inverti, Olha só, o módulo do campo elétrico é 2 volts por metro e o módulo do campo magnético é 1 Tesla.
Beleza? E aí, olha só, vou dar um zoom nessa imagem, tá? E olha a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pensar, olha, lembrem-se que a posição inicial dessa partícula é aqui na origem desse sistema tridimensional, tá? E aí a partícula começa a realizar o seu movimento, e aí se eu considerar que essa partícula chega na sua altura máxima h na direção AZ, eu vou ter aqui uma certa velocidade, tá? Lembrem-se, inicialmente essa partícula estava em repouso, estava parada. Então aqui nós não temos velocidade. Quando esta partícula, por exemplo, está aqui, ela possui velocidade. E um detalhe é que o vetor velocidade desta partícula vai ser sempre tangente à trajetória. Então, se eu tiver a partícula aqui em cima, olha, eu vou ter um vetor velocidade tangente a essa trajetória. Então, eu vou ter um vetor velocidade, por exemplo, se comportando desta forma, tangente à trajetória. Se eu pensar na partícula nesta posição, a partícula percorreu e agora ela está aqui. A velocidade, o vetor velocidade, também é tangente à trajetória. Se eu pensar agora nesta posição aqui, quase no final, o seu vetor velocidade também vai ser tangente à trajetória. Então, o vetor velocidade dessa partícula é sempre tangente à trajetória dela, tá? Beleza. Agora eu vou pensar no seguinte. Lembrem-se que inicialmente esta partícula está em repouso. A sua velocidade inicial é nula. Eu não tenho velocidade. A pergunta que eu posso fazer, por exemplo, é a seguinte. Qual é, ou quais são, se houver, né? Qual é a força, ou quais são as forças que atuam na partícula aqui na sua origem, na origem do sistema tridimensional, desse espaço tridimensional? Ora, a única força, né, se nós desprezarmos a força-peso, a única força que atua na partícula aqui neste ponto O, é a força elétrica. A força elétrica atuando nesta partícula aqui no ponto O, tá? Detalhe, vamos lá. Primeira observação, Lucas, por que você colocou o vetor força elétrica atuando nesta partícula para cima, tá? Galera, pensem o seguinte, aqui eu tenho o vetor campo elétrico para baixo. Quando a partícula tem carga positiva, prestem atenção, quando a partícula tem carga positiva, o vetor força elétrica tem o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Vou repetir. Quando a carga da partícula é negativa, né? Quando a carga da partícula é positiva, o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, quando esta partícula tem carga negativa, o sentido do vetor força elétrica é contrário ao sentido do vetor campo elétrico. E isso é que é importante aqui. Por isso que eu disse, o fato desta partícula ter carga negativa significa que o sentido do vetor força elétrica vai ser contrário ao sentido do vetor campo elétrico, porque a carga é negativa, tá ok? Então, aqui o campo elétrico atua para baixo, a força elétrica tem que ser contrária, vai atuar para cima na partícula, tá ok? Outra observação, Lucas, só a força elétrica atua na partícula no ponto O? Sim. Ah, você pode perguntar, Lucas, e o campo magnético? O campo magnético gera força magnética. Sim, mas nós só temos força magnética atuando na partícula se essa partícula estiver com velocidade. Vou repetir. Nós só temos a atuação de força magnética quando o corpo possui velocidade. E aqui, neste ponto O, a partícula está em repouso. A partícula tem a sua velocidade inicial nula. Então, por este motivo, a força magnética não atua na partícula no ponto O. Então, de fato, a única força que atua nesta partícula no ponto O
é a força elétrica para cima, contrária ao sentido do vetor campo elétrico. Agora, se eu pensar, por exemplo, aqui em cima, ora, aqui em cima, esta partícula já tem velocidade. Então, eu continuo tendo a força elétrica atuando nesta partícula para cima, só que agora eu também tenho a força magnética. E a força magnética vai atuar para baixo, tá? Olha só, aqui a força magnética, o vetor força magnética atuando para baixo nesta partícula, tá ok? Lucas, vocês devem estar se perguntando por que a força magnética tem o sentido vertical para baixo. Galera, eu coloquei aqui o esqueminha bem bonitinho, eu gosto muito dele, que é famosamente conhecido como regra da mão esquerda. Eu gosto de chamar de auxílio da mão esquerda, tá ok? Mas fique à vontade para chamar como você queira. Aqui, olha só, você vai fazer, aqui é a minha mão esquerda, e você vai fazer este designer aqui, olha, com a sua mão esquerda. O dedão vai indicar a direção e o sentido do vetor força magnética. O dedo indicador vai indicar a direção e o sentido do vetor campo magnético. E o dedo do meio vai indicar a direção e o sentido do vetor velocidade do corpo. Então façam esse designer aqui com a sua mão esquerda e agora você vai fazer o seguinte: lembrem-se que o vetor campo magnético está entrando no plano XZ. Então, se o vetor campo magnético está entrando no plano XZ, então ele também está entrando na partícula. Agora, olha só, aqui é o meu vetor campo magnético, tá ok? Então aqui, olha, aqui para a imagem de vocês vai estar invertido, tá? Mas aqui, aonde eu estou, está certinho. O vetor campo magnético entrando no plano, tá? Olha aqui, ó, entrando na tela do seu computador ou do seu celular, beleza? E aí, olha, entrando no plano. Aqui o vetor velocidade para a direita, e de fato está para a direita. Então, por enquanto está certo, né? Ora, o vetor campo magnético entrando no plano, o vetor velocidade para a direita. O dedão é o vetor força magnética. O vetor força magnética, de acordo com o auxílio da mão esquerda, deveria estar para cima. Vou repetir. O vetor força magnética aqui no meu dedão, de cor vermelha aqui, ó, deveria estar para cima atuando na partícula. Então, pelo auxílio da mão esquerda, o vetor força magnética está para cima. Por que eu não posso afirmar isso? Porque a carga é negativa. Quando a carga é negativa, eu vou inverter o sentido da força magnética atuando no corpo. Então, eu utilizo, de fato, está correto utilizar, né, o auxílio da mão esquerda. Campo magnético, velocidade, força magnética. Beleza. Só que a carga desta partícula é negativa. E aí eu vou ter que inverter o sentido do vetor força magnética. E aí a força magnética não vai estar mais para cima, vai ser para baixo. Então, por isso que aqui no meu ponto, né, no meu corpo, na minha partícula, o vetor força magnética atua com o seu sentido para baixo. Tá ok? Respondida a sua pergunta. Outro detalhe é que o vetor força magnética tem que ser maior do que o vetor força elétrica. Por quê? Porque a força resultante atuando na partícula neste ponto tem que apontar para baixo para fazer com que essa partícula volte a descer. Então, de fato, este vetor força magnética tem que ser maior do que o vetor força elétrica. Tá ok? Agora, galera, eu vou começar a pensar agora um pouco no MHS, no movimento harmônico simples, tá ok? Aí eu vou pensar no seguinte: pensem somente na direção OZ. É justamente na direção OZ que nós teremos o MHS, o movimento harmônico simples. E aí pensem no seguinte: aqui eu tenho um lado, né, um ponto extremo desse MHS,
né? Eu posso pensar na amplitude A. Aqui eu poderia pensar, por exemplo, na amplitude menos A, tá ok? Então aqui são os pontos, né? Os dois pontos extremos desse MHS, desse movimento harmônico simples. Aqui é um ponto extremo, a partícula não desce mais baixo, né, entre aspas, mais baixo do que este ponto, e aqui a partícula não sobe mais para cima do que este ponto, tá ok? E aí, olha só, o que vocês têm que se lembrar? Que nos extremos do movimento do MHS atua uma força que nós chamamos de força restauradora, tá ok? Força restauradora. E lembrem-se que as forças restauradoras no MHS, no movimento harmônico simples, têm que ser iguais em módulo, tá? O módulo das forças restauradoras tem que ser iguais, tá ok? Então, por isso que a força resultante que atua na partícula aqui neste ponto tem que ser igual à força resultante que atua na partícula neste ponto aqui. Porque as forças restauradoras possuem módulos iguais no movimento harmônico simples, desprezando ali forças dissipativas, tá ok? Então, galera, isso é muito interessante. Isso é fundamental para o problema. E eu demorei um pouco para enxergar isso, confesso para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as forças resultantes. A força resultante aqui tem que ser igual à força resultante daqui, tá ok? E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou igualar essas forças resultantes em módulo, tá? Então, olha só. A força elétrica aqui do lado esquerdo, que é justamente a força resultante que atua na partícula neste ponto inicial, tem que ser igual à força resultante que atua na partícula aqui em cima, que é o outro extremo do movimento harmônico simples. E qual é a força resultante que atua na partícula neste ponto? É justamente a subtração da força magnética menos a força elétrica, tá? Lembrando que a força magnética tem que ser maior do que a força elétrica e por isso que a resultante é a força magnética menos a força elétrica. Essa resultante tem que atuar para baixo, tá ok? E aí eu descubro a interessantíssima conclusão. A conclusão é a seguinte: o módulo do vetor força magnética é o dobro do módulo do vetor foi mal. Força elétrica, tá? Eu peguei a força elétrica aqui, coloquei para o lado esquerdo da equação mudando de sinal. Então, a força magnética em módulo é o dobro da força elétrica em módulo, tá ok? E aí, olha só, esses vetores aqui, em relação a tamanhos, não estão perfeitos, tá? O tamanho desse vetor de cor roxa, que é o vetor força magnética, deveria ser o dobro do tamanho desse vetor verde aqui, mas matematicamente aqui nós estamos corretos, beleza? Aqui na expressão dá até para entender legal, tá? Não me julguem, beleza? Não me crucifiquem, tá? E aí olha só, como que nós calculamos a força magnética e a força elétrica? Ora, a força magnética é o módulo da carga. Galera, o módulo da carga, eu não estou preocupado com o sinal da carga, se é positivo ou se é negativo. Eu só quero o seu valor numérico, tá? Então, o módulo da carga vezes o módulo da sua velocidade vezes o módulo do campo magnético. Então, o módulo da força magnética é calculado através desse produto. O módulo da carga vezes o módulo da velocidade e também pelo produto do módulo do vetor campo magnético, tá? E como que nós calculamos a força elétrica, o módulo da força elétrica? Ora, o módulo da força elétrica é o módulo da carga, de novo, não estou preocupado com o sinal dela, vezes o módulo do campo elétrico, tá ok? Então, esse 2 aqui é da equação, né, da relação que nós encontramos, é 2 vezes a força elétrica. Aqui está a nossa força magnética e aqui está a nossa força elétrica. O que eu vou fazer aqui?
Vou simplificar o Qzinho. Vou dividir ambos os membros da equação por Qzinho. Vou simplificar essa carga. E aí o que resta do lado esquerdo? Velocidade vezes campo magnético é igual a 2 vezes o campo elétrico. Vou isolar a velocidade. Então, quando eu isolo a velocidade, eu pego o campo magnético, coloco para o lado direito da equação dividindo, e aí a velocidade dessa partícula, neste ponto aqui em cima, que é o outro extremo do MHS, eu vou ter a seguinte expressão. O módulo da velocidade é igual a 2 vezes o módulo do campo elétrico dividido pelo módulo do campo magnético. Agora eu vou substituir os valores, tá? O campo elétrico tem módulo 2 volts por metro e o campo magnético tem módulo 1 Tesla. E aí eu vou ter o seguinte, a velocidade dessa partícula aqui neste ponto de cima é de 4 metros por segundo. Então percebam, inicialmente a partícula de fato não tinha velocidade nula de acordo com o problema, estava em repouso. Aqui em cima essa partícula tem velocidade e o seu módulo é 4 metros por segundo, beleza? E aí vem a chave também mais importante para o problema, que eu demorei bastante para tentar perceber, né, para conseguir perceber, que é o seguinte, eu vou aplicar aqui o teorema do trabalho energia cinética, tá? E aí eu vou aplicar especificamente para a força elétrica, tá? A força elétrica realiza trabalho sobre a partícula, tá ok? Percebam o seguinte, olhem o movimento que eu vou pegar da partícula. Eu vou pegar o seguinte movimento, daqui até aqui, pensando na direção OZ. Galera, vou repetir. Eu vou pegar o movimento dessa partícula daqui até aqui, pensando na direção OZ. Então, se eu pensar na direção OZ, eu tenho aqui um movimento de subida e ponto. Um simples movimento. Esse é o movimento da partícula na direção OZ, tá? Na direção OZ, quando essa partícula vai daqui até aqui. Ela somente sobe na direção OZ. E por que eu estou pensando na direção OZ? Porque essa altura H é paralela à direção OZ. E aí por isso que eu vou... por isso que eu tive, né? Por isso que é necessário aplicar o teorema trabalho-energia cinética, tá? E aí, por que eu estou pensando no trabalho da força elétrica? Primeiro, a força elétrica realiza trabalho sobre a partícula, tá? Esse trabalho... por que, Lucas? Por que a força elétrica realiza trabalho sobre a partícula? Porque o vetor força elétrica é paralelo ao vetor deslocamento. E uma força só realiza trabalho sobre um corpo quando o vetor dessa força é paralelo ao vetor deslocamento. E o vetor deslocamento da partícula na direção OZ é esse vetor aqui para cima, olha. Um vetor aqui com o seu sentido vertical para cima. Então, de fato, né, o vetor força elétrica e o vetor deslocamento dessa partícula na direção OZ são paralelos. E aí a força elétrica realiza trabalho sobre a partícula. Lucas, a força magnética não realiza trabalho? Não, a força magnética não realiza trabalho em partículas, em corpos que possuem velocidade. Tá ok? Então aqui, olha, eu vou aplicar o teorema do trabalho energia cinética pensando especificamente no trabalho da força elétrica. Então, o trabalho, esse W aqui, galera, vem do inglês work, tá? Que é trabalho. Então, o trabalho da força elétrica é igual à variação da energia cinética desta partícula. E, galera, eu vou lembrar novamente a vocês, eu estou considerando só este pequeno movimento de subida daqui até aqui na direção OZ, tá? Então, o trabalho da força elétrica é a variação da energia cinética. Esse teorema é importantíssimo e é com ele que nós vamos fechar essa questão, tá ok? E aí, olha só, a força elétrica, né? Como é que nós calculamos o trabalho de uma força?
é o módulo dessa força vezes o módulo do seu deslocamento, tá ok? Então, o trabalho da força elétrica é a força elétrica em módulo vezes o Hzão. Percebam que o deslocamento realizado pela partícula na direção OZ, daqui até aqui, é justamente Hzão. Então já inserimos aí essa constante, né? Essa incógnita que nós queremos encontrar. Então a força elétrica vezes o deslocamento Hzão é igual à energia cinética final da partícula menos a energia cinética inicial. Galera, esse triângulo aqui é o delta, e delta na física é variação. Variação é sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá ok? Pensando somente daqui até aqui na direção OZ. E aí, olha só, como que nós calculamos a força elétrica? O módulo da carga vezes o módulo do campo elétrico, eu substituí, tá? Vezes Hzão. Isso é igual a mvf ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a energia cinética final da partícula. Lucas, o que você está considerando como final e inicial? Aqui é inicial e aqui é final, tá ok? Então, mvf ao quadrado sobre 2 é desta forma que nós calculamos a energia cinética de um corpo menos mv0 ao quadrado sobre 2. Aqui é a energia cinética inicial, tá ok? Lembrem-se que a velocidade inicial da partícula é zero. Então, V0 é zero e tudo isso aqui vai sumir. E aí, o que resta do lado esquerdo? Q vezes E vezes H. E o que resta do lado direito? M vezes VF ao quadrado dividido por 2. Tá ok? E aí, como eu quero calcular o valor de H, né, o valor de Hzão, dessa altura, desse deslocamento na direção OZ, eu vou isolar o Hzão. Quando eu isolar o Hzão é mvf ao quadrado dividido por 2QE. Agora eu vou substituir os valores, tá? Olha só, a massa em quilograma é 10 a menos 3 quilogramas. A velocidade final da partícula, que velocidade final é essa, Lucas? É justamente o valor de velocidade que nós encontramos aqui neste ponto, tá ok? Que é 4 metros por segundo, então vai ficar 4 ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo da carga. Lembre-se que eu falei para vocês, o que é importante aqui é o valor dessa carga e não o sinal, tá? O que é importante nestas equações é o valor dela. E o valor é 4 vezes 10 a menos 3 coulombs, tá? Eu não vou colocar o sinal negativo. Vezes o módulo do campo elétrico, que é 2 volts por metro. Vou simplificar o 10 ao cubo com 10 ao cubo e o 16, que é 4 ao quadrado, com o 16 embaixo, que é 2 vezes 4 vezes 2. E o que me resta? 1 metro. Ou seja, Hzão, o deslocamento desta partícula na direção OZ é Hzão. Ou seja, esse Hzão é justamente o valor aí, né, do nosso deslocamento total no MHS, se nós pensarmos em amplitude A e menos A, tá ok? Então, essa partícula se desloca, Hzão se desloca 1 metro na direção OZ, tá ok? Então, é justamente no decorrer de 1 metro que esta partícula realiza o seu movimento harmônico simples, só que o problema é que a sua resposta é em centímetros e 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso nos dá como alternativa correta do nosso problema a letra C de casa. Valeu, galera? Pessoal, desculpem pelo vídeo longo, mas é uma questão muito complexa. Apesar de, matematicamente, nós termos ali uma certa facilidade, né? Nós temos ali uma matemática do problema bem simples, bem fácil, tá? Mas os conceitos físicos ali, os detalhes físicos são muito importantes. Então eu fiz aqui da minha melhor maneira possível para tentar trazer para vocês a ideia desse problema, um problema bem complexo fisicamente falando, caindo na AFA. Valeu, galera! Resolução da questão 63
da prova da AFA de 2020. É a penúltima questão de física. Espero ter ajudado vocês. Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês para que outras pessoas também possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Se você gostou dessa videoaula, só se você gostou dessa videoaula. Se você nem gostou, você nem paga. Qual é o seu pagamento que você poderia me dar por essa videoaula se você gostou? É o seu like. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like também. Eu sempre posto os meus vídeos no Instagram e no YouTube, tá ok? Se você está no YouTube, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da prova da AFA de 2020 resolvidas, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões. Se você está no Instagram, vão lá na minha série de vídeo, procurem pela série chamada AFA 2020 Resolução, que vocês vão ter acesso às resoluções das outras questões também. Galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço fortemente você que me ouviu até aqui e um forte abraço. Até a próxima. Valeu!